pior. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Amado Pai, rogo que nesse instante o Teu Espírito Santo abra caminho até o nosso coração e ilumine o nosso entendimento, Senhor, para que saiamos daqui edificados na Tua palavra, edificados no Teu amor, edificados, ó Deus, na Tua graça, na Tua misericórdia, e possamos viver vidas santas, vidas transformadas, vidas que de fato façam diferença neste mundo caído, neste mundo pecaminoso. Que o Senhor nos socorra segundo as Tuas misericórdias e a Tua benevolência. Que por Tua graça o Senhor ministre aos nossos corações. De mim, Pai, eu não posso fazer nada para transformar vidas, mas eu sei que o Senhor pode por meio da Tua palavra. Então, em nome de Jesus, é o que eu rogo, que hoje à noite o Senhor nos visite, transformando as nossas vidas. Gratos por Tua bondade, todos nós digamos amém. O pecado, não apenas em termos gerais, mas principalmente em termos particulares, foi o que deixou este homem inválido por 38 anos. Como vocês devem lembrar, esse texto ele relata o fato da cura do paralítico que estava sofrendo, torturado, há 38 anos, com uma paralisia junto ao tanque de Betesda. No encontro passado, nós consideramos que esta cura realizada por Jesus, ela tem algumas características deveras peculiar. Primeiro, que ela foi um ato da soberana vontade de Cristo curar este homem. Ela foi um ato da livre vontade de Cristo curar este indivíduo. Havia muitos doentes junto ao tanque de Betesda. E todos eles estavam, de certo modo, esperando as águas serem agitadas por um anjo, segundo a superstição local da época, para serem curados ao descerem as águas. Então Jesus, vendo-o ali deitado em sua maca, pergunta se ele quer ser curado. E óbvio que ele queria ser curado. Mas o que ocorre é que não tinha ninguém que ajudasse a ele quando a água era agitada. Nosso Senhor, então, soberana e poderosamente, opera a cura daquele homem e ele então vai para a sua casa curado. O texto não nos dá conta que Jesus curou mais algum outro enfermo ali, apenas este, o que reforça ainda mais a livre vontade e soberania de Cristo. Pois bem, após tratar sobre isso, nós meditamos na seguinte pergunta: Jesus foi injusto ou soberano ao curar somente este homem? Óbvio que ele foi e é soberano. Ele age segundo a sua própria vontade e, agindo Deus, diz o profeta, quem impedirá? Após isso, em segundo lugar, a gente viu o fato de que entre todas as curas que Jesus já operou, esta é a única que Jesus deixa claro que a causa desta enfermidade foi um pecado específico, um pecado de estimação que deixou aquele homem assim. O texto não nos dá conta de qual foi esse pecado, mas é claro que foi um pecado predileto do seu coração. Enquanto o mundo e suas filosofias lutam para banir toda a ideia de pecado, a psicologia, a filosofia, a sociologia lutam nas academias para banir toda a mentalidade, toda a ideia de pecado da raça humana. Os fatos à nossa volta declaram que não há qualquer outra razão para o mundo estar como está, que não existe outro motivo para a desesperança latente entre nós, raça humana, que não seja o pecado. Ou, melhor dizendo, os pecados de estimação dos homens. Cada homem, assim como este paralítico, tem o seu pecado predileto, tem o seu pecado de estimação. Em seu livro A Cruz de Cristo, John Stott acertadamente falou: a própria palavra pecado, em anos recentes,
desapareceu do vocabulário da maioria das pessoas. Pertence à fraseologia religiosa tradicional, que pelo menos no Ocidente, cada vez mais secularizado, muitos agora o declaram sem sentido. Além do mais, diz Stott, se alguém menciona o pecado, na maioria das vezes é compreendido mal. O que é que ele está dizendo? Ele está querendo dizer que o mundo ouve a palavra pecado como algo sem sentido. Como algo que não faz mais sentido para uma sociedade moderna feita a nossa. Para uma sociedade tão moderna. A vida da tecnologia, a vida da informação acelerada, a vida dos grandes centros, a vida das grandes faculdades. Oh, que termos mais sem sentido o pecado, dizem os homens modernos. Além disso, quando o termo pecado é aceito em debate ou para debate, o conceito é logo relativizado como doenças psicológicas ou como um mau hábito adquirido devido ao ambiente em que o indivíduo nasceu e foi criado e ali cresceu. Ou seja, no final das contas, quando o homem moderno aborda o termo pecado, ele quer apenas dizer que o homem é um mero doente e uma mera vítima. Todavia, não é assim que as Escrituras afirmam ser o pecado e a prática do pecado. O pecado não é uma doença. O pecado é uma ofensa. O pecado é algo que os homens, após o Jardim do Éden, passaram a se deleitar, a amar, a estimar cegamente, cada um com o seu gosto pecaminoso particular, cada um com sua fraqueza própria de alma, cada um com seu pecado de estimação. O pecado não é algo que o homem comete chorando por cometer. O pecado não é algo que ele comete se lamentando porque está cometendo. Não, 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 não. O pecado é algo que o homem comete sorrindo, deleitando-se, amando cada segundo, abraçando cada parte do seu pecado, se deleitando. É o seu prazer, é o seu gozo, é o seu deleite. Foi exatamente algo desta natureza, algo prazerosamente pecaminoso, que levou aquele homem a viver 38 anos paralítico. Um pecado de estimação, o qual o nosso Senhor deixou bem claro que ele não devia voltar a estimar, caso não quisesse que coisas bem piores lhe acontecessem. De fato, nós tiramos desse ocorrido duas lições introdutórias no sermão passado. Primeiro, que pecados particulares não abandonados, pecados de estimação não abandonados, podem nos levar a fracassos retumbantes por anos a fio. Esse homem não abandonou o seu pecado e ele viveu fracassado por 38 anos. 38 anos. Depois nós falamos que a gente deve se empenhar nos dias de paz, nos dias em que está tudo bem, para nos fortalecer no Senhor contra o nosso pecado, contra aquele nosso ponto fraco, aquela nossa fraqueza que sempre nos derruba. Estas foram as duas lições introdutórias que aprendemos com este verso 14. Entretanto, existem algumas mais que não podemos passar despercebidas. Quais são, pastores? Primeiro lugar, sem o poder de Deus, você não vencerá o seu pecado de estimação. Eu vou repetir. Sem o poder de Deus, você não vencerá o seu pecado de estimação. E eu quero que você volte comigo ao texto e veja dois versos. Versos 5 e 7. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus faz a pergunta a ele no versículo 6, o versículo 7 ele responde: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor. Perceba.
Estes versículos apontam para a sua total incapacidade de curar-se sozinho. Ele sequer podia colocar-se no tanque, na água à sua frente. Ali estava a água da cura. Mas ele era tão incapaz que sequer podia curar a si mesmo. E a grande prova de sua incapacidade veio nas palavras de nosso próprio Senhor ao dizer o seguinte, veja no verso 14. Olhe, você foi curado. Grife essa palavra curado. Atente para ela com calma. Sempre que você for ler a Bíblia, nunca leia com pressa. Leia com calma e você vai perceber agora por quê. A palavra curado aqui significa que ele não se curou sozinho. Que ele precisou de uma força externa, de um poder externo para curá-lo. Para transformar a sua situação. Ele precisou do poder de Cristo operando em seus músculos, seus nervos, suas juntas e seus ossos, a fim de voltar a andar. Ele estava livre das consequências daquele pecado agora. Mas não por suas próprias forças, mas pelo poder de Cristo. Por 38 anos, ele nada pôde fazer por si mesmo. Por 38 anos, ele estava literalmente amarrado, preso à sua maca, sem poder andar. No entanto, Cristo podia e fez. Deu-lhe uma nova chance de voltar a andar, sair daquela condição miserável, desfrutar de uma vida livre, absolutamente livre das consequências daquele pecado maldito. Irmãos, isso tem muito a nos ensinar hoje à noite. Mais uma vez afirmo que poucos textos nas Escrituras ilustram tão bem a condição espiritual do homem moderno quanto este. É exatamente assim que o homem moderno sem Cristo vive quanto à vida espiritual. Incapaz de livrar-se do pecado e das suas consequências. O homem sem Cristo, o homem não nascido de novo, o homem escravo do pecado, nada pode fazer por si mesmo no que tange a sua condição pecaminosa. Ele é um escravo, é inapto, ele precisa de ajuda. E aqui está algo que faz com que muitos homens modernos e mulheres modernas fiquem de fora do reino de Deus. É que eles não se veem necessitados de ajuda. São super intelectuais, jovens estudados, com muita vida pela frente, bem informados, homens com dinheiro, mulheres empoderadas, etc. Todavia, é exatamente esse pensamento de independência e superioridade que revela a incapacidade de suas próprias almas de ajudarem a si mesmos. Por exemplo, veja como Paulo, o apóstolo, coloca essa questão. Em Romanos capítulo 1, versículo 22, Paulo diz: dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. A Almeida Revista Atualizada traduz esta palavra dizendo por inculcando-se. Eu acho essa palavra melhor. Inculcando-se, ou seja, é você colocar dentro da sua própria cabeça a ideia fantasiosa de que você é tão sábio, tão inteligente, que você não precisa de Deus. Que você não tem a menor necessidade de socorro espiritual quanto a vida com Deus. Aliás, por todo o texto de Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao 32, o apóstolo mostra os homens exatamente nessa postura de soberba intelectual. De soberba intelectual, de arrogância espiritual, se achando superiores ao próprio Deus, quando não são. Então, mais à frente, na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, ele faz a seguinte série de perguntas. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? O que o apóstolo está nos dizendo?
O apóstolo diz aqui que a sabedoria deste mundo nada pode fazer em favor dele mesmo quanto à vida espiritual. Nada pode fazer em favor do homem deste mundo, seu destino eterno, as consequências do pecado. É uma sabedoria louca, tola, totalmente incapaz, vazia, inútil. Não leva ao céu, não leva a Deus. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um desses filósofos modernos que tem na internet. Tem três filósofos que são bem conhecidos. Eu não estou lembrado agora os nomes deles, mas tem três. Um careca, barbudo de branco, um gordão, igual eu, e outro que agora está mais magrinho. Eu não lembro agora o nome deles, mas eu lembro que ele estava discutindo exatamente isso, numa roda de debates, e ele falando que foi à França. E quando ele estava na França, ele descobriu algo que o professor dele disse que ele ficou tempos e tempos e tempos pensando. Como é que a pessoa chega a tão grandiosa sabedoria, a tão grandioso pensamento? Aí eu peguei e fui lá e escrevi um provérbio. A mesma coisa que o professor dele disse em sala. Um provérbio nas escrituras. Então veja, o homem prefere ouvir alguém lá na França acerca de algo que a Bíblia já diz claramente aqui. Mas para o mundo, o que importa é de quem você ouve, não o que você ouve. E às vezes até a própria igreja, ela é, eu diria, covarde nesse aspecto. Covarde. Às vezes ela prefere 1000 vezes trabalhar essa questão do quem você ouve ao invés do que você ouve. E é aí onde muitas das vezes a igreja se prejudica. Mas o que eu estou querendo dizer a vocês é o seguinte: sempre que nós damos lugar à sabedoria do mundo ao invés da sabedoria de Deus para a salvação eterna, nós continuamos absolutamente perdidos, incapazes, inúteis, não leva ao céu. É tanto que na primeira carta de Paulo aos Coríntios 2, versículo 14, ele disse: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Como é que o mundo lá fora olha para as Escrituras, vê a Bíblia, os textos sagrados, como loucura? Eles não têm como ver de outra forma. Loucura. E ela não pode entendê-las, a pessoa natural não pode entendê-las, Paulo diz, porque elas se discernem espiritualmente. Veja, é isso que os descrentes são. Pessoa natural. Isso significa que ele está in natura, vivendo apenas pela natureza. Ele está cru, não sofreu nenhuma mudança em seu ser. Do jeito que ele veio ao mundo, ele está. E devido a isso, ele não pode aceitar, entender, discernir as coisas do Espírito de Deus, porque tais coisas não passam de assuntos estranhos aos seus ouvidos. Por isso que Jesus disse a Nicodemos: importa que você nasça de novo. Senhor, eu não estou entendendo. Você não está entendendo por uma razão. Porque você ainda não nasceu de novo. Você ainda é in natura. Você ainda está cru. Você está do jeito que veio ao mundo. Você está do jeito que saiu do ventre de sua mãe. Você precisa nascer de novo para que você consiga discernir espiritualmente as coisas de Deus. Por mais diplomas que você tenha, por mais livros que você tenha lido de Sócrates, Platão, Aristóteles, por mais que você conheça a história dos povos e todas as ciências deste mundo, se você ainda não foi alcançado pelo poder de Deus, você continua um paralítico espiritual. Veja como Paulo vai mais fundo nessa descrição da pessoa natural, quando ele diz em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste século, deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Observe, aqui está exatamente o que a pessoa natural é. O que o homem que não nasceu de novo é. O que o paralítico espiritual é. O que, pastor? Cego de entendimento espiritual. Esta pessoa está cega de entendimento espiritual. Ela não pode enxergar, ela não tem capacidades próprias de ver a luz do evangelho por si mesmas. É uma deficiência de sentido, ela não pode curar a si mesma.
Ela não pode curar a si própria. Total incapacidade, absoluta inabilidade. Entretanto, como se não fosse o suficiente o que eu estou dizendo até agora, permita-me ilustrar o que estou dizendo com um exemplo do Antigo Testamento. Lembra do profeta Ezequiel? Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Ezequiel. Ezequiel 37. Creio eu que esta seja a melhor ilustração do Antigo Testamento quanto a este particular. Ezequiel 37, versículos número 1 em diante. A visão de um vale de ossos secos. Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor, veja, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o espírito e vocês viverão, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, diga ao espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Note, esse texto nos dá tudo quanto precisamos para compreender este ponto de uma vez por todas. Como assim? Ele mostra exatamente a condição espiritual do homem. É como esse vale de osso seco. O que significa o mundo lá fora? É exatamente esse vale de osso seco. Esse vale de gente sem vida espiritual. Então depois ele mostra como o homem fica quando o Espírito de Deus passa a agir poderosamente neste homem. Ele se torna vivo, se torna ativo, se torna capaz, se torna enérgico. Ele abandona a depressão, ele abandona a tristeza, ele abandona desânimo, ele abandona a desesperança, porque agora ele é habitado pelo Espírito de Deus. Uma nova força tomou conta do seu coração, um novo ânimo, uma nova vida, um novo prazer. É deste poder que nós precisamos agindo em nós. É deste poder, se nos quisermos ver livres do pecado e de suas consequências. É desta ação espiritual vinda sobre nós, infundido poder em nossas almas, a fim de vencermos os nossos pecados de estimação. O fato, meus queridos irmãos, é que mesmo depois de convertidos, nós continuamos necessitados deste poder. Mesmo depois de crentes, nós continuamos necessitados deste poder. O crente carece diariamente do poder de Cristo por meio do Espírito Santo para continuar firme. Ele carece. Deixa-me perguntar. Qual é o pecado particular que você não tem conseguido vencer? Qual é o pecado particular que tem mantido você paralítico espiritual? Paralítico quanto à vida espiritual, cego. Qual é a fraqueza que teima em lhe humilhar à beira do tanque de Betesda? Aqui é onde entra o princípio da petição. Aqui é onde entra o princípio da humilhação. É a hora de pedir a Deus mais poder espiritual. Isso não significa cumprir certos ritos, mas sim bater na porta do céu, rogando a Deus que o Espírito Santo se derrame em graça sobre graça, poder vindo do alto, libertação vinda do céu para o seu coração.
Aí sim você estará livre desse pecado. Veja, o ano está acabando. E aí está você, com os mesmos pecados do ano passado. Tantos votos feitos no primeiro dia desse ano você fez. Tantos votos feitos não deram em nada. Em alguns casos, até piorou. O velho pecado da incredulidade. O velho pecado da avareza. O velho pecado da idolatria, dos vícios, da omissão de liderança no seu lar, marido. Da insubmissão a seu esposo, mulher. O pecado da língua mentirosa. O pecado da preguiça, do materialismo, da sede por status quo, da vaidade, da lascívia, da soberba intelectual. Os mesmos pecados velhos do ano passado, da inveja do estilo de vida do mundo, da negligência com os cultos, etc. Por quê? Porque sem o poder de Deus somos apenas paralíticos à beira do tanque. Nada podemos fazer. Total inabilidade, absoluta incapacidade, morte espiritualmente, sem o poder de Deus operando em nós, os desejos carnais mais vis começam a tomar-nos de conta. Nossos apetites espirituais vão sumindo. Sem o poder de Deus, a temperatura espiritual vai baixando. Sem o poder de Deus, nosso coração vai esfriando para Deus, esfriando para os valores de Deus, esfriando para a vida devocional, esfriando para tudo que se refere a Deus, etc. Por isso que a gente precisa do poder de Deus. Por isso que nunca é demais dizer que nós precisamos do poder de Deus diariamente. Diariamente. Em João capítulo 8, versículo 36, Jesus diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Precisa vir dele. Precisa vir do coração dele para o nosso coração. Em João 15, 5, ele disse: porque sem mim nada podeis fazer. Amigo, você precisa de Cristo para toda a sua vida evangélica. O início, o meio e o fim. Aqui está, pois, toda a questão. Precisamos do poder de Cristo, do poder de Deus em nós. Sem ele, nada vai para frente quanto à vida espiritual. Continuaremos paralíticos, esperando que alguém nos jogue no tanque. Nossas vidas e ministérios continuarão infrutíferos. Infrutíferos, sem o poder de Deus. Permita-me dar mais um passo, ainda dentro deste ponto. É que, observando esse texto, eu notei, meus irmãos, que os homens ao nosso redor, eles não apenas não podem nos ajudar quanto à vida espiritual, é que eles também não querem nos ajudar. Eles não querem. Como assim, pastor? Note, aquele paralítico estava ali, no versículo 7 diz, que não havia ninguém que o ajudasse. Ninguém se dispunha a ajudá-lo. Ninguém chegava e dizia: espere que eu vou agora lhe jogar dentro quando a água for agitada. Era só empurrar. Ele só queria alguém que empurrasse ele, para ele ver se ficava curado. E nem alguém para empurrar tinha. Absoluta solidão. Aí eu pergunto a vocês: o que os homens deste mundo têm para nos ajudar quanto à nossa relação com Deus? Vou tocar numa ferida. Mesmo correndo o risco de receber minha carta de demissão depois desse culto. O que o seu político de estimação tem a lhe ajudar quanto à vida espiritual? O que os nossos colegas ímpios do trabalho, da vizinhança, da faculdade, do colégio, da família, têm para nos ajudar quanto à vida espiritual? Nada. Aliás, eles também precisam de ajuda. Também são paralíticos espirituais, precisando do poder de Deus para curá-los e libertá-los.
Por essa razão, mais do que nunca afirmo e reitero que precisamos de Cristo e do seu poder para nos reconciliar com Deus e nos libertar das consequências do pecado. Sem Cristo, só nos resta uma coleção de fracassos espirituais diários. Nada podemos fazer sem Cristo. Paulo deixou bem claro, todos nós amamos Paulo. E nós gostamos de ler a vida de Paulo. Mas Paulo deixou claro o que fazia dele um cristão que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Qual foi o grande segredo de Paulo? Qual foi o grande segredo de Paulo? Está escrito em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem era que fortalecia Paulo? Cristo. Não era o seu intelecto, não era a sua nacionalidade, não era absolutamente o seu berço, nada disso. Cristo. Era Cristo que o fortalecia diariamente. Era o contato com o Senhor onde ele obtinha poder e força para manter-se avante, apesar das perseguições e das fraquezas da carne. Irmãos, Cristo na cruz nos deu uma nova chance de vivermos eternamente livres das consequências eternas dos nossos pecados. Em Cristo está o poder. Então, em nome de Deus e das Escrituras, busque-o, 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 busque-o. Em segundo lugar, a segunda lição que temos nesse texto hoje à noite é que quem não abandona o seu pecado de estimação está sujeito a sofrer tristezas eternamente pioradas. Vou repetir. Quem não abandona o seu pecado de estimação está sujeito a sofrer tristezas eternamente pioradas. Eu quero que você volte comigo ao capítulo 5 e verso 14, quando diz assim: olhe, você foi curado. Palavra de Jesus. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Grife, essa palavra pior. Pastor, o que será esta coisa que seja pior do que passar 38 anos paralítico? O que será esta coisa? Unanimemente, os comentaristas dizem que é a condenação eterna. É não apenas viver o inferno aqui, mas também viver o inferno no inferno eternamente. O apóstolo Paulo nos diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Óbvio que isso não se trata apenas da morte física, porque a vida não se resume apenas à vida física, ao que você pode tocar, ver, mas antes e acima de tudo, se refere à morte eterna. A morte eterna não significa ser aniquilado, como dizem os adventistas e as testemunhas de Jeová. Desaparecer para sempre após o juízo final. Mas sim, a morte eterna significa ser trancado no lago que arde com fogo e enxofre por toda a eternidade, junto com o diabo e seus anjos. Por toda a eternidade. E é aqui onde está a diferença entre o destino final do crente e do descrente, do cristão e do não cristão. Permita-me ilustrar o que estou dizendo com as palavras de um santo do passado, Jonathan Edwards, quando ele diz: a terra é o único inferno que os cristãos experimentarão. E é o único céu que os não cristãos experimentarão. Vou repetir. A terra é o único inferno que os cristãos experimentarão. Os irmãos que estão sendo mortos na Nigéria, perseguidos na China, perseguidos em tantos outros países, mundo afora, no Vietnã. É o único inferno que os cristãos experimentarão. E é o único céu que os não cristãos experimentarão. Por quê? Porque todo que ama o pecado e nele vive, sem abandoná-lo, mas deleita-se em todos os seus prazeres que o pecado provê,
já estão vivendo o seu céu. Já estão vivendo a sua glória. Por exemplo, venha comigo, por favor, a Lucas, capítulo de número 16. O que é viver o céu na terra? Veja isso aqui. Lucas 16, um texto conhecidíssimo. Versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava, outra tradução diz que se regalava, todos os dias com grande ostentação. Você conhece alguém assim? Conhece gente assim? Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. Que diferença, né? Que diferença. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim. E mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão responder. Eu acho que esse rico era espírita. Eu acho que ele era espírita. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Agora note o versículo de número 25. No versículo 25, ele nos dá conta que aquele homem, o céu que aquele homem desfrutou, estava encerrado na vida de luxos e confortos que ele teve neste mundo. Este foi o céu que ele experimentou com ostentação, diz o texto, e nada lhe restava após a morte. É óbvio, irmãos, que a riqueza em si não é causa de condenação eterna, como também a pobreza não é causa de salvação. Certo? O nome, na verdade, a ideia aqui é que o Lázaro era tão pobre que só tinha uma coisa a seu favor: o seu nome, porque o nome Lázaro significa Deus é meu socorro. Que a única coisa que ele tinha realmente por ele era o socorro de Deus. Mas o fato é que esse homem parecia confiar na sua riqueza, no seu poder. Ele ostentava, ele se regalava, ele se alegrava. Aquilo era tudo para ele. Aquele homem não abandonou o pecado da soberba financeira. Então ele recebeu o inferno como consequência do seu pecado. O seu céu foi aqui, a sua glória foi aqui, e o inferno ainda hoje é a sua casa. Em outro lugar, nosso Senhor também alertou acerca da porta larga e do caminho espaçoso, lembram? Jesus disse que o fim deles é a perdição eterna. A porta larga e o caminho espaçoso. Eles têm seus atrativos, seus prazeres, seus letreiros luminosos, sedutores, impedindo as pessoas de olharem para o fim. Qual é o problema do prazer do pecado? O problema do prazer do pecado é que ele impede as pessoas de olharem para o fim daquele caminho. O fim. Os jovens não olham para o fim, os homens não olham para o fim, as mulheres não olham para o fim,
Os mais idosos não olham para o fim porque estão tão tomados pelo prazer imediato do pecado que eles não conseguem pensar do que virá após aquilo. O fim do caminho, o fim da porta larga. E eles estão tão seduzidos, tão cegos, que esquecem do fim, que é a condenação. Salmo 9, versículo 17. No inferno serão lançados os ímpios, todas as nações que se esquecem de Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19, o apóstolo disse: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhe dizia, e agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo em que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6 ao 9, o apóstolo diz o seguinte: pois de fato é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Paulo diz: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Permita-me colocar assim. Se você quiser entender um pouco do que será a vergonha de ser condenado na eternidade, permita-me colocar assim. Pergunte a alguém que já foi condenado por um juiz humano: qual é a sensação de ser condenado? De ver o martelo da justiça bater contra si, penitenciando uma multa ou uma prisão. Pergunte a alguém que usa tornozeleira eletrônica. Qual é a sensação? Agora multiplique isso pelo peso de uma condenação eterna, de assistir o martelo de Deus batendo contra você. E você ser enviado para um lugar onde não há recursos para instâncias superiores, porque aquela é a última. Não existe ninguém mais além de Deus a quem você possa recorrer quanto à condenação eterna. Só lhe resta o inferno sem revogação. Esta é a proposta de Deus. Esta é a resposta de Deus, irmãos, àqueles que não abandonam seus pecados de estimação. Aqueles que vivem para satisfazer sua carne, seus vícios, seus prazeres pecaminosos. No entanto, aqui está a advertência: não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Não viva mais assim. Abandone isso hoje. Jogue isso fora da sua vida. Faça disso a sua batalha diária, mas diga não, diga não, diga não. Provérbios, capítulo 28, versículo 13 e 14, o sábio escreveu: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que o endurece seu coração cairá na desgraça. O que endurece o seu coração ao ouvir a advertência cairá na desgraça. Quantos casamentos estão desgraçados porque não ouvem a advertência do Senhor? Quantos jovens estão vivendo desgraçadamente porque não ouvem a advertência do Senhor? Quantas famílias estão lastimando prejuízos terríveis na criação dos filhos, no relacionamento marido e mulher, porque não ouvem, não escutam as advertências do Senhor? Quantos? Caro amigo, em nome de Deus e das Escrituras, não espere a coisa pior chegar. Não espere a desgraça. Não espere estar como aquele homem rico que só se deu conta
da coisa pior, que era um inimigo de Deus, um rebelde contra Deus, quando se viu no inferno, desejando um pingo d'água e não tinha quem lhe desse. Um pingo d'água. Esta é a coisa pior. Fuja disso. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse-os a Cristo. Abrace o Evangelho. Se renda a Cristo. Obedeça-o. E viva para Ele. A fim de que não lhe aconteça coisa pior. Esta é a nossa segunda lição. A terceira e última lição. Não permita que seu pecado de estimação transforme as bênçãos de Deus em maldição eterna para a sua vida. Não permita que o seu pecado de estimação transforme as bênçãos de Deus em maldição eterna para a sua vida. Perceba, tudo que aquele homem devia lembrar diariamente agora era que ele foi abençoado. Ele foi abençoado com a cura da sua paralisia. Depois de 38 anos sofrendo terrivelmente, ele volta a andar. É ou não é uma bênção? Claro que é uma bênção. Jesus o abençoou poderosamente com a libertação daquela maca, tirando-o daquela condição miserável de rejeição social, de arrastar-se pelo chão por 38 anos. Tudo o que ele devia fazer de agora em diante era não transformar aquela bênção em maldição. Cuidado, não peque mais para que não lhe aconteça coisa pior. Não transforme essa bênção numa maldição. Voltar ao pecado era transformar para sempre a bênção de Deus em maldição contra si. Preste atenção. Creio eu que esta advertência cabe a cada um de nós que está aqui neste salão hoje à noite. Cada um que foi abençoado com a oportunidade de ouvir essas advertências hoje à noite. Cada um que foi abençoado com o livramento de chegar aqui vivo. Chegar aqui vivo, respirando, cheio de vigor, saúde, ânimo. É importante e vital dizer isso porque nós somos peritos. Escute, nós somos peritos em transformar bênção em maldição. A nossa raça é expert em tomar as coisas boas de Deus e usá-las para o mal. Por exemplo, permita-me listar algumas bênçãos de Deus que a gente usa para o mal. Primeiro, a liberdade. A liberdade é uma bênção. Porém, muitos são os que usam da liberdade que têm para empreender o mal, para cometer crimes, para viver vidas promíscuas, para usar roupas que desagradam a Deus, para usar certo tipo de linguagem que ofende a Cristo, para andar em ambientes contrários à piedade. E ainda tem-se a ousadia de se dizer, ninguém manda na minha vida, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, eu falo como eu quero. Outra bênção, a privacidade. A privacidade também é uma bênção. Mas como a gente tem usado a nossa privacidade? O que que a gente assiste quando a gente está sozinho? O que que a gente pensa? O que que a gente alimenta o nosso coração quando a gente está sozinho? Quando você está sozinho. Outra bênção, o dinheiro. O dinheiro é uma bênção. Porém, muitos usam o dinheiro para quê? Para alimentar um materialismo exacerbado. Outros para comprar drogas. Outros para mergulhar no alcoolismo. Outros para ostentar luxos conforme o mundo. Para comprar roupa, sapato, carro, relógio, bolsas de marcas, apenas por competição social. Vá no Paço dos Leões aqui em João Pessoa. Faça uma visita ao Paço dos Leões quando tiver uma festa lá e você vai entender do que eu estou falando. Outra bênção, o intelecto. O intelecto. Existem os que usam o intelecto para criar teorias que negam a Deus, criar armas nucleares, criar leis injustas, montar sistemas de governos corruptos e tirânicos, e por aí se vai. Então, tem também outra bênção chamada tempo. Tempo. O que fazemos do tempo? Como o desperdiçamos com bobagens?
redes sociais, rios e mais rios, rolando a tela por horas a fio, saindo de um aplicativo, entrando em outro, depois volta novamente para o outro aplicativo para ver se há uma nova postagem. É ou não é assim? Séries, filmes, games. E assim a gente diz, não é porque eu estou só matando o tempo, coitado. É o tempo que está lhe matando. E você não está percebendo. Permita-me ilustrar isso que eu estou dizendo com a história de Saul. Lembra de Saul? Ele era simplesmente ninguém na vida. Ninguém. Tinha apenas uma boa aparência. Ele era assim, bonito. Feito eu. Mas Deus o escolheu para ser rei em Israel. Tirou ele do meio da bagagem onde ele estava escondido e fez dele o primeiro rei de Israel. Bem, o que foi que ele fez com tamanha bênção? Ele estragou tudo, ele desobedeceu a Deus, ele tomou posições que não eram suas, o reino que era uma bênção de Deus para ele, ele transformou em maldição sobre a sua própria cabeça e morreu, feito um cão de rua. Transformou a bênção em maldição. Quantos jovens não transformam a bênção de nascer em um lar cristão, na maldição de viver apartados no pecado, mundo afora? Quantos maridos não transformam a bênção de ter uma esposa crente no Senhor e as troca por mulheres absolutamente devassas e promíscuas, que não é a bênção de Deus para a sua vida, imergindo numa maldição completa? Quantos profissionais não transformam as bênçãos de Deus de ter um trabalho, uma carteira assinada, um concurso público, então começa a abusar das oportunidades profissionais e então se desgraça em dívida, se desgraça em problemas financeiros, econômicos, etc. Ou então em corrupção dentro do próprio trabalho. Eu poderia citar aqui para vocês tantos outros que fizeram o mesmo. Nadab, Abiú, Judas, Demas, cidades inteiras como Betsaida e Corazim, que viram os milagres de Jesus, mas não se arrependeram, continuaram impenitentes, transformaram a bênção de ver Jesus em uma maldição sobre si, a ponto do Senhor dizer, se esses milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos lá em Sodoma e Gomorra, eles teriam sido salvos. É interessante isso. Conheci um homem, é sério, isso aqui é muito sério. Conheci um homem que ele saiu da cadeia de 9 horas da manhã e ele voltou às 22 horas do mesmo dia para a cadeia por outro crime. O que é isso? Transformou a bênção da liberdade em maldição sobre a sua cabeça. Meu irmão, o que você está fazendo com as bênçãos que o Senhor tem lhe dado até aqui? A paz, a liberdade, o dinheiro, o tempo, o trabalho, o conforto, a saúde, a família, os pais, os amigos, a vida. Você tem usado tudo isso para qual propósito? Propósito do pecado do seu coração, para satisfazer o seu coração caído? Ou você tem usado para o propósito para o qual você foi realmente criado? Pastor, para que eu fui criado? Por que eu estou aqui? Para que eu fui criado? Catecismo. Primeira pergunta, para que fomos criados? Para glorificar a Deus e nos deleitar nele para sempre. Fomos criados para glorificar a Deus e nos deleitar nele para sempre. Este é o propósito para o qual viemos a este mundo. Nada menos que isso. E isso começa com uma vida rendida a Jesus. Glorificar a Deus começa recebendo a Cristo como Senhor e Salvador em nossa existência. Ou seja, sem Cristo governando tudo o que temos e somos, viveremos como Saul e como tantos outros que transformaram a bênção da vida numa maldição. Sendo mais claro, se não usamos nosso tempo, dinheiro, saúde, energia para viver uma vida piedosa, consagrada a Cristo, estamos transformando todas estas bênçãos em maldição eterna. Irmãos,
Afirmo isso fundamentado no mandamento que Deus ordenou a todos os homens em todos os lugares. Ou seja, amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, a tua alma, teu coração e o teu entendimento. Qualquer vida menos que isso é uma vida vã e inútil. Se você não vive para a glória de Deus, você está vivendo inutilmente. Ouça, às vezes eu percebo que Deus, ele vai tirando bênção por bênção das nossas vidas, bênção por bênçãos, a fim de entendermos que deveríamos ter vivido mais para Deus, feito mais para Deus, ter orado mais, lido mais a palavra, congregado mais, amado mais a Ele e ao próximo. Deus vai tirando bênçãos e bênçãos, uma a uma. A saúde começa a ir embora, o tempo começa a se esgotar, as energias já não são mais as mesmas, o dinheiro já não compra mais o tempo e a saúde que a gente precisa. As realizações do passado vão ficando descoloridas na história. Os amigos vão se afastando. O cônjuge parte para a eternidade. E no fim, só resta você e aquele a quem vai prestar conta de como viveu para ele. Um dia eu não estarei mais neste púlpito. Os que cantam não estarão mais aqui. Os que trabalham na portaria não estarão mais ali. Os da mídia não estarão mais lá. Não haverá mais ninguém na diaconia. De todos que nós conhecemos agora, nas lideranças de departamento, irão todos. Será o fim de uma era. Todos estamos passando. Todos estamos indo. Tornar-nos-emos memórias. Nossos nomes, no máximo que serão lembrados, serão em páginas de atas amareladas. A pergunta que não quer calar é: o que você está fazendo com esta era? Com esse tempo presente, como é que você está vivendo? Como é que você está servindo a Deus? Como é que você está cumprindo o propósito para o qual você foi criado? Como você está aproveitando tudo que estamos vivendo aqui e agora? Como você está aproveitando as programações, as pregações, os estudos bíblicos, as reuniões de oração, as vigílias, o domingo do Senhor? Como? Caro amigo, valorize tudo isso, com o máximo de forças que ainda lhe resta. Com o máximo de vida que ainda lhe resta. Gaste sua juventude, sua saúde, seu tempo e recursos, aproveitando as bênçãos que o Senhor tem lhe dado para a glória dele, ainda nesta era, ainda neste tempo. Para que você possa gozar de fato, se deleitar de fato no Senhor e na sua graça. Conta as bênçãos. Contas quantas são recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Tudo o que aquele homem devia fazer de agora em diante era aproveitar a grandiosa bênção do Senhor e não perdê-la. Não transformá-la em uma maldição por causa de um maldito pecado que o torturou por 38 anos. Ele tinha acabado de sair da maldição para a bênção, da doença para a cura, da tristeza para a alegria, do dia mau para o dia bom, da morte para a vida. Ele não devia voltar mais àquela situação. Portanto, meu amigo,
e minha amiga, não saia daqui, não saia deste culto para viver uma vida que desagrada a Deus, que desonra a Deus, uma vida regada a pecados particulares, a prazeres que lhe colocam sob maldição. Aproveite o resto de tempo que você ainda tem de vida e viva e goze das bênçãos de Deus para sempre, mostrando ao mundo inteiro que você saiu das trevas para a luz, que você saiu da morte para a vida. Deus Pai, te agradecemos pela tua palavra, pois ela é maravilhosa, ela é grandiosa, ela é poderosa. Ó Senhor, ela é inesquecível, ela é especial. E, Senhor, a história deste homem tem muito a ver conosco, porque sem ti é isso que de fato somos, paralíticos espirituais. Sem ti nada podemos fazer, se o Senhor não nos libertar, se o Senhor não nos transformar, se o Senhor não for de pecado e pecado dentro do nosso coração, removendo, apagando, tirando eles dali, nós nada podemos fazer por nós mesmos. Nada podemos, ó Deus, operar por nós mesmos. Está escrito, Senhor, na tua palavra, que tu é que opera tanto o querer quanto o realizar. É o Senhor quem opera tudo em nós. A nossa salvação depende plenamente de ti. Como disse, ó Deus, teu servo, Lloyd Jones, a nossa salvação é pela graça. Graça a qual nós temos recebido no início, no meio e no fim. Tudo é pela graça. Então eu rogo-te, ó Deus, pela minha vida e pela vida daqueles que aqui estão, pela vida daqueles que estão fracos na fé, que o Senhor fortaleça o coração dos teus servos, anime o coração dos teus servos, ó Deus, diante dessa advertência, diante, ó Deus, dessa palavra de advertência, para que não transforme as bênçãos que se tem recebido até agora em maldições eternas. Para que, ó Deus, assim nós não venhamos experimentar coisa bem pior do que a vida já difícil neste mundo. Tem piedade de nós, Senhor. Tem piedade dessa igreja. Tem piedade dos que estão desviados. Tem piedade dos que estão afastados da tua palavra. Que o Senhor os traga de volta ao aprisco e assim reconcilie os corações contigo. Eu te agradeço, ó Deus, por tua bondade, pois sei que a tua palavra jamais, jamais, absolutamente jamais voltará vazia. Em nome de Jesus eu te agradeço, gratos, digamos amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar mais um hino e logo em seguida estaremos orando e encerrando o nosso culto. Vamos cantar o hino 300